zela do teu povo. E aqui em Josué 24, ele vai falar a respeito da renovação da aliança. Aqui no 15 diz assim, Josué 24, 15. Porém, se parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estava além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo, dizendo, longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos fez subir e a nós, aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andarmos entre todos os povos, pelo meio dos quais passávamos. Então, Josué vai convidar o povo aqui para uma renovação da aliança, porque o povo estava vivendo segundo outros deuses. Mesmo o Senhor tendo abençoado eles de forma assim tremenda, nós sabemos a história, a caminhada desse povo até a terra prometida, e no entanto, por muitas vezes eles viravam as costas para o Senhor e começavam a idolatrar outros deuses, começaram a esquecer os feitos os quais o Senhor havia feito na vida deles, na vida da família deles. E muitas das vezes hoje nós contemplamos pessoas assim. Às vezes até nós mesmos que estamos aqui caminhando na fé, tem dia que bate aquele desânimo, tem dia que a gente fala assim, hoje eu não estou com coragem para cultuar, hoje eu não estou a fim de falar de Jesus, não sei se eu vou continuar, eu acho que eu vou desistir. E aí a gente começa a ficar desmorecido, e isso é ruim, mas o Senhor nos convida a dizer, escolheis a quem servir, porque nós não podemos, igreja, dizer assim, eu amo Jesus, eu sirvo a Jesus, mais, e aí as bênçãos elas vão se retirando de nós, porque o nosso Deus quer abençoar a mim, a você, a toda a nossa família, mas nós devemos nos colocar à disposição, como foi dito, não fazer como aquelas 5, que foram imprudentes, que acharam que por algum momento elas iriam pegar carona na bênção do outro, que através da outra ela ia ser abençoada, e devemos saber que as nossas bênçãos para com o nosso Deus, para conosco, elas são intransferíveis, é de você para com Deus, é sua comunhão para com Deus. E ele diz que o coração quebrantado ele não despreza. Todas as vezes que nós estivermos passando dificuldade, luta, com fraqueza, Senhor, será que eu vou conseguir? Mas eu estou me sentindo tão desanimado. Tantas lutas, tantas provações na família, no trabalho. São provas, Senhor Jesus, que parecem ser maiores do que eu. Mas devemos lembrar do nosso autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Foi quem deu a vida por mim e por você, e ele diz que ele renova as nossas forças a cada manhã. Ele diz que aquele que tem pouca fé peça que ele aumenta. Então, igreja, devemos viver como Josué, porque quando Josué diz que, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque o alicerce de Josué já tinha uma base boa. A família de Josué, ele era um homem segundo o coração de Deus, e saber que o que ele estava falando ali não era por conta dele, simplesmente por achar, mas aquilo ao qual ele havia plantado, no seio da sua família, era o suficiente para ele saber, ainda que eu morra, eu tenho certeza que minha mulher e meus filhos vão continuar servindo ao Senhor, vão continuar sendo fiel ao Senhor, porque o alicerce foi formado. Então vamos ensinar os nossos filhos, as nossas crianças, o caminho que elas devem andar. Vamos ensinar as nossas crianças que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro lugar, que tem que falar a verdade. Devemos criar, porque Josué conquistou heranças, mas o que mais ele deixou importante foi o legado, porque quando Josué morreu, aquele povo lembrou dos feitos quais o Senhor havia feito através da vida de Josué, e com nossa vida não é diferente, ainda que possamos assim, eu tenho filhas, tenho duas, uma se distanciou, mas volta e meia ela vai lá, visita, e eu sei que aquilo que eu conduzi ela nos caminhos do Senhor, ela não esqueceu. Eu tenho certeza que no momento só ela voltará e dará frutos. Então o Senhor nos promete, igreja, que Ele fala, ensina, anda com Ele no caminho, e ainda que Ele esteja velho, Ele não vai se esquecer, Ele não vai se desviar. Vamos ser fortes e corajosos como foi Josué, porque Josué teve lutas, teve provações, mas ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Não importa o que vier, não importa o que tivermos que
passar, mas vamos permanecer firmes nessa rocha. E logo esse povo falou, não, nós não podemos realmente semear outros deuses, não, porque não tem. Foi ele que livrou nossos pais, foi ele que fez grandes feitos no nosso caminho. E o Josué coloca ele contra a parede. Tudo bem, vocês estão dizendo que vão servir ao Senhor, portanto, o sirvam em espírito e verdade. Porque ele falou que se fosse servir ao Senhor de qualquer jeito, a mão do Senhor iria pesar sobre ele. Então há uma responsabilidade minha, da minha parte, da sua parte, de buscar o Senhor, de servir em espírito e verdade. Que Deus abençoe em nome de Jesus.